Continuando a correção dos exercícios, a gente vai corrigir agora o exercício número 53. E ele dizia assim, ó. Quantos números inteiros negativos satisfazem simultaneamente as inequações? Log de x mais 6 na base 7 sobre 2 maior ou igual a zero. E o log de 2x mais x quadrado na base 3 maior ou igual a 1. Bom, essa questão deu um grande rebuliço, bastante gente não conseguiu fazer ela. Ela é grande, tá? Ó, deu a lousa inteira ainda, eu vou fazer mais um outro pedaço aqui depois. Mas não é difícil, é tranquila. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é dividir isso em duas partes. A gente vai primeiro resolver esta inequação logarítmica aqui, tá? Esta, depois esta. Vamos fazer isso por partes. Então, a primeira coisa que a gente recai é na condição de existência deste primeiro logaritmo aqui, ó. X mais 6 tem que ser maior que zero, analisando ou logaritmando sempre, porque a base está dentro dos conformes já. Então, o x mais 6, vou passar esse 6 para o lado de cá negativo, então o x tem que ser maior que menos 6. Chamei isso aqui de primeira equação. Aí eu já começo vendo que a minha base do logaritmo que a gente está estudando agora é 7 sobre 2, né? Ó, aquele logaritmo ali tem a base 7 sobre 2. Esta base é maior que 1. Então, quando a gente for resolver o logaritmo, essa inequação logarítmica agora, a gente vai ver que a desigualdade vai se manter, tá? Ó, vamos resolver isso aqui. Era o log de x mais 6 na base 7 sobre 2 tem que ser maior ou igual que zero. Então, a gente aplica a definição aqui, só que antes não, né? Eu não vou aplicar a definição nestes dois, nenhum dos dois logaritmos. Eu vou fazer uma coisa diferente aqui. Em vez de eu aplicar a definição do logaritmo aqui, né? E falar que o zero tem que ser expoente daqui, tá? Em vez de eu fazer, eu poderia fazer isso também, tá? Ia dar certo se eu usasse a definição aqui, tranquilo. Mas em vez de eu fazer isso, eu vou escrever o zero como sendo o log de 1 na base 7 sobre 2. Por quê? Porque o logaritmo de 1 em qualquer base sempre é zero, tá? Então, eu vou fazer isso para que eu consiga usar aquela propriedade que a gente já sabe, que quando eu tenho o log aqui dos dois lados, eu vou considerar só os meus logaritmandos dos dois, né? Conservando a minha desigualdade. Então, vai ficar x mais 6 tem que ser maior ou igual que 1. Mas, também, se você aplicasse a definição aqui, ó, você ia poder ver que ia dar a mesma coisa. Você aplicando aqui, ó, ia ficar 7 sobre 2 elevado a zero igual a x mais 6. Isso aqui é 1, né? Ó, 7 sobre 2 elevado a zero é 1. Igual não, né? Não é equação isso aqui, é inequação. Então, maior ou igual. Tá vendo, ó? Ia dar a mesma coisa que deu aqui. Só que só tá do lado ao contrário, né? Só virar aqui que vai dar a mesma coisa, tá? Qualquer um dos dois que você fizer, tá certo também. Mas eu quis fazer assim pra gente trabalhar as regras do logaritmo, tá bom? Então, deixa eu apagar isso daqui. Cadê o... Apagar isso daqui que a gente já fez do jeito ali. Então, vamos lá. Ficou aqui x mais 6 maior ou igual que 1. Então, eu passo esse 6 aqui para o lado de cá, negativo. X tem que ser maior ou igual que 1 menos 6. 1 menos 6 é menos 5. Então, x tem que ser maior ou igual que menos 5. E eu chamei isso daqui de segunda equação. Agora, a gente já está acostumado a fazer isso. A gente pega a primeira equação, pega a segunda equação e escreve na reta, né? Ó, a primeira equação aqui, o x tinha que ser maior que menos 6. Então, bota a bolinha aberta, porque é só maior, não é maior ou igual. Bolinha aberta no menos 6 e eu pinto todos os valores à direita do 6, do menos 6. E na minha segunda aqui, ó, o x tinha que ser maior ou igual que menos 5, né? Então, bota a bolinha fechada no menos 5, porque tem que ser maior ou igual, né? E aí eu vou lá, pinto aqui, ó, né, todos os valores. Aí tem gente que pergunta a posição. Bom, você poderia botar o menos 5 mais pra cá, tá? É porque eu gosto de botar pra cá pra você ver
bem a diferença, mas isso aqui não tem problema, tá? Desde que você não bote embaixo, né? Mas podia botar um pouco mais pra cá também, tá? Aí, pra gente saber a solução 1, eu chamei isso daqui de S1 porque eu tô resolvendo este logaritmo só. Ainda falta esse. Eu só tô resolvendo esse, né? Ó, esse primeiro aqui. Então, por isso que eu chamei isso daqui de S1. E a S1 é a intersecção da primeira com a segunda equação, né? A primeira com a segunda. A intersecção é os valores que estão nos dois ao mesmo tempo. A gente pode ver que é só esse pedacinho aqui, que está nos dois ao mesmo tempo. Então, a primeira solução aqui, ó, vai ser x pertencente aos reais, só que x tem que ser maior que menos 5, tá? Agora, a gente vai ir lá pro segundo, que era o log de 2x mais x² na base 3 maior ou igual a 1. A primeira coisa que a gente faz é cair na condição de existência, tá? Como aqui eu tenho uma inequação do segundo grau, para mim saber a condição de existência, eu tenho que resolvê-la. Para mim resolver, eu resolvo com uma equação do segundo grau, né? Ó, ficou lá, 2x mais x² igual a 0. Esta equação aqui, a gente não precisa resolver ela por Bhaskara, né? A gente pode botar o x aqui em evidência, né? Ó, botando o x em evidência, aí vai ficar 2x dividido por x vai dar 2, x² dividido por x vai dar x, e eu igualo a 0, tá? Então, como isso aqui é um produto igual a 0, ou o x é 0, ou 2 mais x é 0, tá? Aqui no x igual a 0 não tem mais o que fazer, e no 2 mais x igual a 0 eu posso passar esse 2 para o lado de lá negativo, então x fica igual a menos 2. Só que como é uma inequação do segundo grau, a gente tem que estudar o sinal, né? Então eu já vi que as minhas raízes é 0 e menos 2. Então botei aqui, ó, o 0 e menos 2. Bolinha aberta nos dois. Como aqui o A, que é o coeficiente do x², é positivo, então parábola voltada para cima. Aí o que ele quer? Ele quer valores maiores do que 0. Para você saber quais são os valores maiores do que 0, você pega um valor aqui, ó, e joga no x aqui e vê quanto que vai dar, né? Por exemplo, você pegar aqui o menos 3. Se você jogar o menos 3 aqui, ó, menos 3 vai dar quanto? Menos 3² dá 6, né? 2 vezes menos 3 dá menos 6. Menos 6 mais 6 deu 0, tá? Se você pegar o menos 4, aqui vai dar 8, né? 8² vai dar sempre um valor positivo, tá? Os valores que está acima da parábola, tá? Os valores que está abaixo, óbvio, tá abaixo da parábola aqui, a gente já sabe que vai dar negativo, e os que tá para lá, para cima, também vai dar positivo, tá? Se você não quiser ficar jogando o número aqui, nem precisa, é só você olhar a parábola. A parábola tá para cima aqui, então os valores é positivo. Tá para baixo aqui, então os valores é negativo, tá? Então, a minha terceira equação, porque a gente já teve a primeira aqui, a segunda ali, agora esta é a terceira. O meu x tem que ser menor que menos 2, né? Inclusive, eu até botei o... Eu até coloquei aqui, ó, cadê? É menos 2, né? Isso, é menos 2. Aqui tem um menos, tá? Menos 2 e maior que 0. E eu chamei isso daqui de terceira. Aí, ó, a gente analisa a base, a gente vê que a base é 3, né? Ó, a base do logaritmo aqui é 3. É maior do que 0, maior do que 1, quer dizer. Então, a desigualdade vai se manter. Aí, na hora que a gente resolve o logaritmo, eu vou resolver do mesmo jeito que eu resolvi aquele, sem usar a definição. Então, ó, vai ter aqui o log de 2x mais x² na base 3 maior ou igual a 1. Eu vou escrever esse 1 aqui, ó, esse 1, como sendo log de 3 na base 3.
porque o log de 3 na base 3 é 1, tá? E aí eu posso usar aquela regra, considerar só os meus logaritmandos, que é 2x mais x² maior ou igual que 3, tá? Aí, ó, eu vou pegar esse 3, passar ele pro lado de cá negativo. Aí vai ficar x² mais 2x menos 3 maior ou igual a 0, tá? Isso daqui é uma inequação de segundo grau, eu posso resolver como sendo uma equação, né? Ó, tá aqui. Ficou x² mais 2x menos 3 igual a 0. Vou resolver isso aí por soma e produto, tá? Soma é menos b sobre a, o produto é c sobre a. O b vale 2, então é menos 2 sobre o a, que é 1. Menos 2 dividido por 1 deu menos 2. C sobre a, o c é menos 3. Menos 3 dividido pelo a, que é 1, dá menos 3. E aí você pensa em dois números que somados dão menos 2, multiplicados dão menos 3. Esses números são menos 3 e o 1. Como isso daqui é uma inequação do segundo grau, a gente resolve estudando o sinal, tá? Bolinhas fechadas no menos 3 e no 1, porque pode ser maior ou igual que 0, né? Ó. Então, de novo, ele quer valores positivos, né? Valores maiores ou iguais a 0. Então, a gente bota a parábola aqui virada para cima, né? Porque o A é positivo. Então, os valores que estão aqui para cima é positivo e os valores que estão aqui embaixo é negativo. Então, os valores positivos é a direita do 1 e a direita do menos 3. Então, a solução disso daqui é x menor ou igual que menos 3 ou x maior ou igual que 1. E eu chamei isso daqui de quarta equação, tá? Aí a solução, a minha S2, a minha segunda solução, porque a S1 já foi esta daqui. Então, a minha S2 vai ser a intersecção entre a terceira com a segunda, tá? A terceira era x menor que menos 2 ou x maior que 0. Então, tá aqui, ó, x bolinha aberta no menos 2, bolinha aberta no 0. O x maior que 0 pinta aqui para a direita. X menor que menos 2 pinta aqui para a esquerda. E aqui no quarto era x menor ou igual que menos 3 e x maior ou igual que 1. Bolinha aberta no 1, pinta aqui para a direita. Bolinha aberta não, né? Bolinha fechada no 1, pinta para a direita. Bolinha fechada no menos 3, pinta para a esquerda. A intersecção são os valores que estão nos dois ao mesmo tempo. Ó. Esse pedacinho aqui do menos 2 não está, é só do menos 3 aqui em diante. Ó. Então eu pintei aqui do menos 3, bolinha fechada, incluindo menos 3. E aqui do 0 até o 1 também não está, mas do 1, incluindo 1, para toda a direita está. Então eu pintei aqui, tá? Então a minha solução, a partir disso daqui, é x pertencente aos reais, tal que x tem que ser menor ou igual que 3 ou maior ou igual que 1. Acabou? Não! O vídeo já está gigante, mas não acabou, tá? Eu vou apagar essa parte aqui, ó, porque não acabou isso, ainda tem mais coisa. Agora, como a gente tem já a S1 e a S2, o que a gente vai fazer é calcular a intersecção entre a S1 e a S2. Então, eu vou colocar aqui, ó, segue que S1, botar uma reta aqui, S2, botar outra reta aqui, e S1 intersecção com S2. Outra reta aqui. Tá, ó, tá ficando deste jeito aí. Aí a S1, se você ver, o x tinha que ser maior que menos 5. Estão vendo bem aqui, ó? X tinha que ser maior que menos 5. Aqui é maior ou igual, inclusive, né, ó. Porque aqui tem bolinha fechada, então maior ou igual que menos 5. Então vem aqui no S1, bolinha fechada, escrevo menos 5 e pinto, porque tem que ser maior
que menos 5, tá? Na S2, x pertencente aos reais, tá o que? O x tem que ser menor ou igual que menos 3, né? Então eu vou botar uma bolinha fechada aqui no menos 3 e pintar aqui. Depois, maior ou igual que 1. Então eu boto uma outra bolinha fechada aqui no 1 e vou pintar. Agora ele quer a intersecção, né? A intersecção são os valores que estão nos dois ao mesmo tempo. Ó, se você observar aqui, você vai ver que só esse intervalinho aqui está nos dois ao mesmo tempo, ó. Tá? Só esse intervalinho, que é bolinha fechada no menos 5, bolinha fechada no menos 3. E esse outro intervalinho aqui também, ó. Bolinha fechada no 1. Aqui. Tá? Então, a nossa solução, x pertencente aos reais, tá o quê? O nosso x aqui, ó, vai estar entre, né, maior ou igual o menos 5 e o menos 3, ou x maior ou igual que 1, tá? Esta aqui é a nossa boa solução do final deste glorioso exercício, tá? Um exercício grande, cansativo, mas é isso aí, tá? Nem é exercício de vestibular, mas tá aí. Não é difícil, é só prestar bastante atenção que consegue fazer bem tranquilinho, tá bom? É isso aí, brasileiros.